Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos falar sobre uma controvérsia. Quem fundou a Igreja Católica? Jesus Cristo ou Constantino? Bem, se você quer entender essa história, deixe seu like desde já para fortalecer o canal. Também o seu comentário, diga de onde você está assistindo esse vídeo e vamos compreender essa história. Que absurdo é esse? A igreja foi fundada por Cristo ou por Constantino? Vamos compreender. Essa história de que a Igreja Católica tenha sido fundada por Constantino soa absurdo para qualquer cristão católico que conhece a sua fé, conhece as Sagradas Escrituras e a nossa tradição católica. Mas essa história foi inventada, essa narrativa, a partir dessas novas seitas protestantes que foram surgindo. É uma ideia muito recente de colocar Constantino como fundador da igreja. E infelizmente são muitos os católicos que desconhece a sua própria história, desconhece os fundamentos da igreja. Não tenhamos dúvidas que a Igreja Católica foi preparada e fundada pelo próprio Jesus Cristo. E muito mais do que o fundador, a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo, o qual é a cabeça e nós somos os seus membros. Portanto, ela é de origem divina. É uma instituição divina e não uma instituição humana. E essa ideia de que Constantino fundou a igreja, como eu falei logo no início do vídeo, ela é algo recente. Foi difundido, sobretudo, com o crescimento das novas seitas protestantes e sendo todas elas criadas, fundadas por pessoas humanas, querem aplicar essa mesma lógica para a Igreja de Cristo. Mas, como já disse, a Igreja Católica ela não tem uma fundação humana, ela tem uma fundação divina que vem do próprio Deus. Mas de onde vem essa história de Constantino como fundador da Igreja? Para entendermos isso, é necessário compreendermos bem a história da Igreja Católica. A Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, alicerçada dos santos apóstolos e testemunhada nos seus santos, sobretudo nos santos mártires, sempre foi perseguida, como hoje e como sempre será. Mas nos 3 primeiros séculos, a igreja viveu uma situação de perseguição brutal. Ela era perseguida por todos os lados. Os grandes historiadores da igreja denominam esse período como o período dos mártires, a igreja dos mártires. Por quê? Porque a igreja ela não tinha uma liberdade para anunciar o evangelho e também não havia uma estrutura social que lhe desse sustento, que lhe desse uma segurança. Tanto é que todos os apóstolos, com exceção de São João, foram martirizados. O próprio São Paulo e São Pedro foram martirizados em Roma. Por isso a igreja ela é romana, por conta do sangue dos apóstolos. Pedro e Paulo foi derramado no solo romano. Durante esses 3 séculos, a igreja crescia, anunciava o evangelho, cumpria com a sua missão, mas não tinha liberdade. E o que Constantino fez? Primeiro vamos entender quem foi Constantino. Constantino foi um imperador romano que ascendeu ao trono por volta de 312 da era cristã. Ele era filho de Santa Helena, uma fiel católica que já havia se convertido há um certo tempo à Igreja Católica e intercedia pelo seu filho em oração. Com o passar dos anos, o seu filho Constantino se converte ao cristianismo. Usado pela providência divina, assina um decreto dando liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, o que ele fez não foi nada demais. Foi simplesmente declarar que aquela realidade religiosa que já existia tivesse a oportunidade de crescer sem a perseguição. Ou seja, a providência divina para que o evangelho fosse anunciado e chegasse até os dias atuais, se fazia necessário que a igreja tivesse um tempo de paz, um tempo de liberdade para
para que pudesse crescer, para que pudesse estruturar as suas bases, que mais tarde se tornaria as bases de toda a sociedade ocidental. A intervenção divina, cessando a perseguição, foi extremamente importante para que a igreja continuasse a sua missão. Nesse contexto, Constantino foi usado como instrumento de Deus para dar liberdade à igreja. Não tem nada a ver com fundação, construção da igreja. Antes desse período, a igreja já estava completamente estruturada. Embora, como eu já mencionei, foi um período de extrema perseguição, de extrema violência contra a igreja, mas ela já estava plenamente organizada. Já havia os apóstolos como os bispos e seus sucessores. Já havia a presença dos presbíteros, que hoje são os padres, e também a figura dos diáconos, que auxiliavam a igreja, auxiliavam os apóstolos na sua missão de anúncio do evangelho e de auxílio aos mais necessitados. Também a estrutura dos sacramentos já estavam completamente estabelecidas e administradas. Os sacramentos foram todos criados, instituídos pelo próprio Jesus Cristo. Temos todo o fundamento bíblico para afirmarmos isso. Todos eles eram largamente administrados nessas comunidades cristãs nesses 3 primeiros séculos. A fé da igreja, a fé católica, também já estava estruturada. Tanto é que desde os primeiros anos da igreja já se levantavam heresias e falsidades de doutrina. E a igreja, com sua fé firme, combateu todas elas. E os padres da igreja estruturavam a fé católica, combatendo os hereges. Portanto, a igreja já estava plena desde a sua fundação. E esse período de 300 anos que antecederam esse decreto de Constantino, a igreja já era plenamente católica. O que aconteceu após esse decreto foi apenas mais uma etapa querida por Deus para que a igreja se expandisse e cumprisse com a sua missão de corpo místico de Cristo, de levar o evangelho a todos os povos. Percebemos claramente, e qualquer pessoa lúcida percebe, que dizer que Constantino fundou a Igreja Católica é algo completamente absurdo. Porém, se faz necessário trazer esse assunto à tona para abrir os olhos dos católicos, principalmente, para que não caiam em qualquer narrativas e busquem cada vez mais o conhecimento da fé. E esse é o objetivo do nosso canal, levar o conhecimento da nossa fé e dar razões à nossa fé, para que temos uma fé firmes e o conhecimento firmes de nossa fé, possamos glorificar a Deus com nossas vidas e possamos sermos discípulos e apóstolos da verdade. Então, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se isso lhe ajudou de alguma forma, lhe ajudou a compreender melhor a sua fé, peço novamente, inscreva-se nesse canal, deixe seu like e principalmente comente nesse vídeo. Me fale quais são as suas dúvidas sobre a nossa fé, para que em uma outra oportunidade eu possa fazer um vídeo respondendo às suas questões. Fiquem todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.